Mercado Financeiro chegando com Luiz Arthur Nogueira. Muito bem-vindo, Luiz. Bom dia para você. Luiz, bolsas subindo, dólar caindo, mercado tá eufórico. O que está acontecendo? Pois é, Cláudia Bartos, sextou no mercado financeiro e o motivo é a China. A China que anunciou que deve acabar com os lockdowns da pandemia da Covid. Isso é uma excelente notícia porque a China é uma grande locomotiva do crescimento global, pode ser um importante contraponto à recessão econômica, à desaceleração dos Estados Unidos, da Europa, e isso gerou uma euforia nas principais bolsas de valores do mundo, inclusive aqui no Brasil. A Vale, que é uma ação importante do nosso Ibovespa, está nesse momento em alta de 6% e isso ajuda no processo de abertura. Vamos ao telão conferir Ibovespa subindo 2,22% aos 119.494 pontos. O motivo principal é a alta das ações da Vale. No próximo gráfico a gente vai ver as principais bolsas do mundo também em alta por conta dessa notícia da China que eu disse. Dow Jones em alta de 0,62%, S&P 500 0,46%, a Bolsa Eletrônica Nasdaq 0,06%. Na Europa também tudo no azul, Frankfurt alta de 2,45%, Londres 1,94%, Paris 2,86%, em Madrid 1,27%. Na Ásia, pregão fechado, tivemos alta em Xangai, 2,43%. Em Tóquio houve queda, lembrando que ontem havia feriado em Tóquio, refletiu ainda o mau humor de ontem, queda de 1,68%. Hong Kong disparou 5,36%. Hong Kong, obviamente, é muito influenciada por esse tipo de notícia que vem da China. E por fim, no mercado de câmbio, um dia de muita tranquilidade, um dia de alívio, com dólar caindo no Brasil 1,18%, R$ 5,05, e o euro rompeu a barreira dos R$ 5,00, com a queda de 0,35%, é vendido a R$ 4,97. Bitcoin subindo 2,86% aos 20.789 dólares. Outra ação importante da nossa Bolsa de Valores, que faz parte do índice Bovespa, é a ação da Petrobras. A Petrobras que ontem anunciou um lucro recorde e anunciou também distribuição de bilhões e bilhões de reais para dividendos para acionistas, o que está gerando muita polêmica no mercado, inclusive críticas do futuro governo Lula. A reportagem é de Rodrigo Viga. A Petrobras teve mais um lucro gigantesco no terceiro trimestre deste ano, inclusive acima das expectativas do mercado. A Companhia Brasileira de Petróleo e Gás apresentou um lucro líquido de pouco mais de 46 bilhões de reais nesse terceiro trimestre, contra 54,3 bilhões no segundo trimestre. Os preços internacionais foram menos favoráveis para o resultado da empresa. Ainda assim, o desempenho registrado pela Estatal Brasileira de Petróleo ficou ligeiramente acima das previsões de mercado. Os especialistas apostavam em um crescimento desse lucro na ordem de 43 bilhões de reais. Esse resultado de aproximadamente 46 bilhões é equivalente a uma queda de 15,2% frente ao segundo trimestre, mais uma alta de 48% em relação ao mesmo período do ano passado. Em nota ao mercado, o presidente da Petrobras, Caio Paz de Andrade, comemorou o resultado da empresa. Disse que ela segue resiliente e fazendo grandes investimentos. Nesta quinta-feira, o Conselho de Administração da Petrobras também aprovou o pagamento de dividendos bilionários aos acionistas, algo como 44 bilhões de reais para detentores de ações PN, sem direito a voto, pagamento de R$ 3,35 por ação. Esse pagamento começa a ser feito ainda neste ano, mas vai cruzar o ano de 2023. O governo eleito do presidente Lula queria que esses dividendos não fossem antecipados para esse ano e fossem pagos somente em 2023 no novo governo. Do Rio, Rodrigo Viga. Olha que interessante. Hoje, como eu disse no começo aqui, um dia de abertura eufórica nas principais bolsas do mundo, aqui no Brasil não é diferente. As ações da Vale subindo um pouco mais, agora 7%.
por conta desse anúncio de que a China deve acabar com os lockdowns por lá. E a Vale tem como principal cliente a China, vende minério de ferro para a segunda maior economia do mundo. Já a Petrobras até abriu em ligeira alta, mas neste momento as ações caem 1% por conta dessa polêmica da distribuição de bilhões e bilhões de reais em dividendos para os acionistas, como bem descreveu o repórter Rodrigo Viga. Para comentar esse momento do mercado financeiro, a gente recebe aqui nos estúdios da Jovem Pan News Stefan Kautz, ele que é economista-chefe da EQI. Stefan, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz, prazer estar aqui. Stefan, como é que você avalia essa sexta-feira, essa euforia em torno da China? Você acha mesmo que a China vai conseguir ser um contraponto em termos de crescimento econômico em relação à provável desaceleração tanto dos Estados Unidos quanto da Europa por conta da alta de juros? A gente acha que realmente está aí vindo um processo de transição que deve ser gradual, né, no sentido de reabertura da economia chinesa por conta da estratégia do Covid, mas a gente entende que esse processo ele não deve ser de imediato e rápido, tá? Ele deve ser gradual, espalhado ao longo do tempo. A gente vê algumas medidas em Hong Kong de flexibilização que talvez possam ser um teste para o governo da China e agora algumas medidas sendo anunciadas essa semana de flexibilização no transporte aéreo, né, na vinda aí de estrangeiros para a China. Então, são medidas ainda pontuais, graduais ao longo do tempo. Então, isso deve ajudar, sim, o mercado financeiro e a economia global. Porém, a gente tem uma preocupação mais estrutural de médio prazo, que é o mercado imobiliário na China, tá? Ele continua ainda com uma dificuldade muito grande, níveis de estoques historicamente altos e um crescimento que deve ser restrito, né, ao longo dos próximos trimestres por conta justamente da dificuldade de financiamento que tem acontecido na China, tá? Então, é um crescimento melhor, mas é uma recuperação, digamos, de flexibilização, mas uma trajetória ainda bastante conturbada, digamos assim, por conta desse setor imobiliário ainda em desequilíbrio dentro da economia chinesa, tá? Enquanto isso, na maior economia do mundo, os Estados Unidos, saiu hoje a taxa de desemprego, ela subiu de 3,5% em setembro para 3,7% em outubro. Ainda um desemprego muito baixo. O que isso afeta a política de juros lá do Fed, Stefan? Olha, enquanto o mercado de trabalho americano estiver forte, né, gerando vagas acima de 200 mil, né, e hoje a gente viu uma geração de próximo de 260 mil vagas, o Fed se sente confortável de que ele pode continuar subindo a taxa de juros e mesmo assim a economia tem uma baixa probabilidade de entrar em recessão e se entrar em recessão seria uma recessão suave, digamos assim. Então, quanto mais forte estiver o mercado de trabalho nos Estados Unidos, mais conforto o Banco Central americano tem de continuar subindo os juros e puxar essa taxa para um patamar ainda mais alto, como foi telegrafado pelo próprio presidente da instituição durante o nosso feriado aqui na quarta-feira. Bom, eu quero agora abordar um pouquinho com o Stefan, um pouquinho sobre o futuro do Brasil. Temos um governo Lula pela frente, que em alguns aspectos é bem diferente em termos de política econômica do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tentou acelerar algumas privatizações. Uma importante foi envolvendo a Eletrobras, que neste momento, inclusive, abriu um processo de demissão voluntária na empresa. Eu queria acionar o nosso repórter Matheus Coelzer, que está ao vivo. Matheus, bom dia, seja bem-vindo. Qual é a expectativa desse plano de demissões voluntárias? Ótimo dia para você também, Luiz, a todos que nos acompanham aqui no mercado. Olha, segundo as últimas tratativas, viu, esse deve ser um mercado positivo com esse novo andamento que se deu aí em relação à estatal Eletrobras com a questão das demissões voluntárias. Esse montante rescisório pode ultrapassar o valor de R$1 bilhão. A estatal entendeu que isso pode ser positivo nesse momento em que tem-se toda essa transição após a privatização. Os acionistas também já falavam a respeito dessa questão para tentar um valor maior e com isso estima-se que seja possível. Para 2023, para a gente ter uma ideia, a Eletrobras ela deve realizar ainda mais de 20%, aumentar em 20% o número de demissões, o que pode fazer uma reconfiguração no quadro da estatal. A gente vinha trazendo todo esse detalhamento da privatização aqui na Jovem Pan, quando o presidente Jair Bolsonaro falava ainda sobre as tratativas antes de fato de bater o martelo na privatização. E quando nós falávamos agora nesse âmbito político da campanha eleitoral, na contramão
o candidato eleito, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, era taxativo na sua campanha, falando que não era favorável à privatização. Na medida agora em que ganhou as eleições, ele mudou um pouco o tom, falando que não vai reverter essa situação. Portanto, nesse âmbito político e econômico, a Eletrobras ela vem reiterando que essa vai ser uma possibilidade de aumentar a sua lucratividade. Na semana passada, teve-se um rendimento aí de 26% e agora a última atualização que a gente tem em virtude dos investidores desses últimos balanços trazidos é que o aumento da LT3 subiu cerca de 5% na semana pós-eleição, Luiz. Obrigado, Matheus Coelzer, com informações ao vivo da Eletrobras. Stefan, eu queria tentar extrair de você a sua expectativa para o próximo governo, o governo Lula. O que vai mudar, na sua opinião, em termos de relacionamento com as estatais? Me parece que esse caso descrito pelo Matheus da Eletrobras é meio que irreversível. Acho que o governo Lula não vai perder tempo tentando reverter alguma coisa nesse sentido, mas a gente tem aí ainda muitas polêmicas pela frente, inclusive envolvendo a política de preços da Petrobras. Como é que você está imaginando esse relacionamento entre o governo Lula e as estatais? Bom, Luiz, acho que a questão da privatização realmente parece um ponto encerrado, né? No próximo governo, o presidente Lula já deu essa sinalização de que não pretende avançar com esse processo. Então, acho que ele se encerrou com a questão da Petrobras, da Eletrobras, sem dúvida. Daqui para frente deve ser uma redefinição do papel das estatais, de qual vai ser o papel delas dentro da economia. O que a gente ouviu durante a campanha, especialmente em relação à Petrobras, é o objetivo de transformar ela numa empresa de energia. A gente ainda não entende muito bem exatamente o que significa isso, mas parece ser uma intenção de investir em diversos setores da economia relacionados com a produção de energia, que não só o petróleo. Para isso, a empresa vai precisar, obviamente, do seu balanço, do seu caixa, para fazer esses investimentos, e um efeito disso deve ser também estimular a economia, né? Novos investimentos deveriam puxar aí o crescimento um pouco para cima. Foi um pouco da estratégia utilizada também já no passado pelo governo PT. É um fator que pode efetivamente ser benéfico, no entanto, vale a pena a gente ainda ter em mente que a inflação permanece alta no Brasil, apesar da melhora aí nos últimos meses, que o Banco Central ainda está com uma taxa bastante alta, então qualquer medida de estímulo adicional à demanda para a economia pode fazer com que o Banco Central tenha que postergar um pouco aí o início do seu ciclo de corte de juros, que a gente imagina que possa acontecer a priori em meados do ano que vem, tá? Então, importante entender que as estatais elas podem ter um papel diferente, devem ter um papel diferente, no entanto, grandes estímulos à demanda podem ser contraprodutivos nos próximos trimestres aí em relação à inflação e à taxa de juros. Ô, Stefan, por falar em Banco Central, a gente tem uma boa notícia para o Banco Central nesse combate à inflação, que é o real mais valorizado, né? Eu divulguei agora há pouco o dólar se aproximando de R$5 e o euro rompeu a barreira abaixo dos R$5. A nossa audiência está perguntando o que explica esse real ganhando força frente às principais moedas. É euforia que está explicando, uma expectativa positiva? O que você poderia explicar para a nossa audiência? Acho que a gente tem a questão, como você mencionou já inicialmente, da China, né? Ela tende a puxar o preço das commodities para cima. O Brasil ainda é um grande exportador de commodities na sua balança comercial, então os termos de troca, ou seja, o preço dos nossos produtos exportados vão se beneficiar disso, vão trazer mais dólares para a nossa balança comercial. Isso é um fator positivo para essa dinâmica do real também que está acontecendo hoje, e que, se realmente a China fizer essa transição como deve fazer, deve continuar ajudando. Eu acho que o processo de transição política no Brasil está acontecendo de maneira normal. O investidor estrangeiro vem olhando e estava preocupado com esse evento, percebe que está havendo essa transição, né? A equipe já está montada, já assumiu, já está ocorrendo, processo dentro da normalidade. Então o Brasil passa a ser também uma opção de investimento estrangeiro, até porque os nossos parceiros, os nossos concorrentes, digamos assim, emergentes, estão em situações até piores do que a gente em termos de políticas econômicas e políticas em geral. Então, o Brasil passa a ser uma opção interessante para o investidor estrangeiro nesse momento, uma vez que esse processo eleitoral evolui de maneira dentro da normalidade. Muito bem, Stefan Kautz, economista-chefe da EQI, esteve conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Stefan, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Luiz, eu que te agradeço e obrigado a todos que estão nos assistindo. E para encerrarmos o mercado financeiro, antes conferindo a hora certa na Pan, 11h29. Para encerrarmos o mercado financeiro em clima de sextou, já que o mercado está eufórico,
Vamos lembrar que no próximo final de semana, não nesse agora, sábado e domingo, no outro, nós teremos um fim de semana prolongado pelo feriado de 15 de novembro, proclamação da República. Serão 4 dias, muita gente vai emendar, vai enforcar. Uma grande oportunidade para viajar, né? Tem muita gente que vai aproveitar, o tempo vai estar mais quente no próximo fim de semana, vai querer alugar a casa na praia e aí vai tomar um susto porque os preços estão lá em cima. Nós estamos ao vivo com o repórter João Vitor Rocha, que vai trazer para a gente um balanço do que o bolso do viajante, do turista, vai sofrer no próximo feriado. João, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Luiz. Pois é, nesse momento agora de 15 de novembro, né, Luiz? Esse feriado prolongado, todo mundo vai querer fazer aquela viagem, fugir um pouco aqui de São Paulo, aproveitar as praias paulistanas, mas como você bem falou, deve tomar um susto na hora de fazer o aluguel, viu, Luiz? Porque o Cresce aqui de São Paulo, ele fez um levantamento comparativo do 15 de novembro de 2018 para agora, o 15 de novembro de 2022, uma diferença de 4 anos, e os valores são brutais de aumento, principalmente, Luiz, no litoral norte aqui de São Paulo, por exemplo, nas cidades de Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabela, onde há o maior aumento, onde há a maior diferenciação de 2018 para agora em 2022. A variação de preço dos aluguéis na região lá do litoral norte, ele vai de 13,83% até 446%. Isso a gente está falando de todo tipo de apartamento e também de casa, 1, 2, 3, 4, 5 dormitórios. Nessas 3 cidades que eu citei, por exemplo, um apartamento ou uma casa de 3 dormitórios custava em 2018 para você alugar a diária, custava um valor de R$ 575 e agora, para esse feriado de 15 de novembro, vai custar R$ 3.140, uma diferença de 446%. Foi o local onde houve essa maior diferenciação. Se a gente puder dar uma dica, Luiz, para o nosso telespectador, é bom dar uma olhada também lá no litoral sul aqui de São Paulo, onde ficam as cidades de Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe. Lá, os apartamentos e as casas de 1 e 2 dormitórios, eles tiveram uma redução de preço em relação em comparação a 15 de novembro de 2018. Por exemplo, um local de um dormitório nessas cidades agora está custando mais ou menos uns R$300, uma redução de quase 30% em relação ao 15 de novembro de 2018, quando estava custando R$425. Já as casas e apartamentos de 2 dormitórios nessa região lá do litoral sul aqui de São Paulo, está custando a diária em torno de R$325, contra R$ 337 em 2018, mais ou menos uma diferença de 3,5%. Já os outros apartamentos e casas de 3, 4, 5 ou mais dormitórios, esses de fato houve também uma variação para cima, houve também um crescimento. Segundo esse levantamento aqui do Cresce São Paulo, a variação vai de 7,5% até 76,21%, Luiz. Ou seja, o paulistano que quiser viajar aqui para o interior, né, para o litoral, melhor dizendo, nesse 15 de novembro, nesse feriadão, vai precisar coçar e colocar a mão no bolso, viu, Luiz?